Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. A palavra mais comum usada no Antigo Testamento para profeta é Nabi. Em hebraico, Nabi refere-se ao porta-voz ou então arauto. A palavra grega profetes, usada no Novo Testamento, tem o mesmo significado. A função do profeta era então antecipar os juízos de Deus aos homens. Esse termo grego, traduzido para o português como profeta, veio a significar alguém que prediz o futuro. Entretanto, esse sentido fica bastante restrito quando refere-se ao ministério dos profetas do Antigo Testamento. Ocasionalmente, eles prediziam o futuro, sim. Certos profetas, como Abraão, não predisseram futuro algum. Então, temos que levar em conta que o termo profeta é o mensageiro de Deus, ou então alguém que anuncia a mensagem de Deus, e não alguém que meramente prediz o futuro. No vídeo de hoje, estudaremos sobre a vida do profeta Isaías. Quem foi Isaías? Ele foi profeta do Reino do Sul, Judá. Isaías viveu nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O seu chamado se deu no ano em que Uzias morreu, porém, algumas de suas visões podem ter ocorrido mais cedo. O Senhor permitiu que ele visse o trono de Deus e o convocou para o ministério em tempo integral. Assim, Isaías transmitia as mensagens de Deus que, na maior parte, eram denúncias, exortações e advertências. Por isso, Isaías não era bem visto pelos líderes do povo. Mas, mesmo assim, Isaías continuava a defender a verdade. O fundo histórico. Por 150 anos antes do profeta Isaías, o Império Assírio esteve se expandindo e absorvendo nações vizinhas. Já no ano de 840 a.C., Israel, sob o governo de Jeú, começava a pagar tributo para a Síria. Isaías ainda era moço. Em 732 a.C., quando a Assíria levou cativo todo Israel do norte. 13 anos mais tarde, em 722 a.C., Samaria caiu e o resto de Israel, o reino do norte, foi levado cativo. Poucos anos ainda e os assírios vieram sobre Judá, o reino do sul. Destruíram 46 cidades muradas e levaram 200.000 cativos. No ano de 701 a.C., sendo Isaías já idoso, os assírios pararam diante dos muros de Jerusalém, quando seu exército foi destruído por um anjo de Deus. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Isaías passou a sua vida toda debaixo das ameaças do poderio assírio, e ele próprio testemunhou a ruína da sua nação, exceto Jerusalém. Dali em diante, a Assíria declinou como nação, a ponto de sofrer total derrota por parte da Babilônia no ano de 625 a.C. O ministério do profeta Isaías. Isaías, que abertamente repreendeu reis e multidões rebeldes, é conhecido como profeta corajoso. Ele falou ao rei Acás que a sua vida estava fatigando a Deus. Isaías também admoestou o rei Ezequias a que pusesse a sua casa em ordem, porque iria morrer. Com esta mesma coragem,
ele condenou multidões que realizavam cultos hipócritas. E embora as pessoas rejeitassem as mensagens de Isaías, o seu ministério não deixou de ter efeito. Quando o reino de Judá chegou ao ponto de extinção durante a invasão da Assíria, o povo lembrou-se da mensagem de Isaías e retornou para Deus. Esse avivamento durante o reinado de Ezequias durou pouco, mas preservou a nação por mais 100 anos. Chamado de o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías foi no Antigo Testamento aquilo que Paulo foi no Novo Testamento. Sem dúvida, o livro de Isaías é o livro profético mais significativo de todo o Antigo Testamento. Contém tantos ensinos sobre o Messias e a salvação que alguns pensadores da igreja primitiva achavam que o livro poderia ser chamado de o Quinto Evangelho, em vez de livro profético. É o livro do Antigo Testamento que mais claramente apresenta a pessoa e a obra de Deus. A importância da mensagem de Isaías é confirmada no Novo Testamento, onde ele é mais mencionado do que qualquer outro profeta. Isaías e a sua obra literária. Ele escreveu outros livros que não chegaram até nós. Ele escreveu uma biografia de Uzias. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Isaías também escreveu um livro dos reis de Israel e de Judá. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Os profetas Oséias e Miqueias foram contemporâneos de Isaías. O texto de Miqueias 4, do versículo 1 ao 3, é praticamente idêntico a Isaías 2, do versículo 2 ao 4. Qual desses profetas citou o outro, não podemos dizer de certo. Talvez eles estivessem familiarizados com a pregação um do outro. E outro detalhe importante também de saber sobre Isaías é que um dos documentos mais importantes dos rolos do Mar Morto é o manuscrito completo do profeta Isaías. Isaías foi o maior de todos os escritores hebreus. Os seus escritos indicam que ele foi um homem refinado e culto. A sua reputação aumentou após o cumprimento de muitas de suas profecias quanto ao exílio babilônico, também quanto às vitórias de Ciro e também sobre o livramento de um remanescente do cativeiro. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, Ciro foi induzido a liberar os judeus pelas profecias de Isaías a seu respeito. A família do profeta Isaías. Frequentemente, os profetas do Antigo Testamento não tiveram sucesso no casamento. A esposa de Oséias foi infiel. A esposa de Ezequiel morreu e Jeremias não foi permitido casar. O profeta Isaías casou com uma mulher descrita como profetisa e tinha 2 filhos que foram os recursos visuais de sua mensagem. Um filho foi chamado de Sear-Jazub, significando um remanescente voltará, ou um resto volverá. Esse nome prediz o retorno do cativeiro babilônico e a restauração e um correto relacionamento da nação com Deus. O outro filho de Isaías chamava-se Maer-Salal-Hasbaz, significando rápido à presa, veloz ao despojo, ou então rápido despojo, presa segura. Esse nome foi uma confirmação da mensagem de Isaías
do capítulo do 1 ao 39, o qual proclama que Deus enviaria julgamento pelos pecados do seu povo. Isaías aparentemente morava em Jerusalém, visto que seu filho pequeno, chamado Sear-Jazub, caminhou com ele para encontrar com o rei Acaz fora da cidade. A vida do profeta Isaías. Isaías serviu ao Senhor por mais de 40 anos em completa liberdade e continuou servindo mesmo debaixo de perseguição por mais 20 anos de serviço a Deus. Esse profeta, que provavelmente era da descendência real, foi criado na corte de Jerusalém. As tradições judaicas indicam que seu pai era irmão do rei Amazias, sendo assim primo do rei Uzias. A importância do seu pai é destacada imediatamente na Bíblia pelo fato de Isaías ser chamado filho de Amós por 13 vezes. A Bíblia descreve Isaías executando o serviço oficial de historiógrafo de Uzias. A morte do profeta Isaías. Uma tradição do Talmud, que é aceita por muitos dos pais da igreja, diz que o profeta Isaías resistiu aos decretos do rei Manassés. Por esse motivo, ele foi preso, emprensado entre duas pranchas de madeira e cerrado ao meio, sofrendo assim uma morte horrível. Por esse motivo é que se pensa que a passagem de Hebreus refere-se a Isaías. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno.